Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio número 62 do Fala Time Cast. E hoje um convidado incrível que a gente acompanha ele há anos, que é Andrei Scar. Muito obrigado. Andrei Ascar. Ascar, pô, Ascar. Eu até parecia Andrei, como fala? Acabei de falar Andrei Ascar. Pô, acabei de virar o irmão do Mufasa agora, né? Olha, você puxou essa Porra, Disney, pô. esse cara tem um filho, né, Isso velho? aí, meu. Porra, eu tive em adolescência, Rei Leão, né? Quem nunca assistiu? É isso aí. Time, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. É um dos maiores não sei, influenciador, não é influenciador, ele não é influenciador, professor, o maior canal de educação de corrida do Brasil, talvez do mundo, não sei, mas assim, Né? Quiçá. Papo muito legal vai rolar hoje aqui, a gente vai conversando. Então na tela, nosso episódio de hoje. Aqui com a gente no episódio 62 do Fala Time Cast. E antes da primeira pergunta, agradecer os nossos patrocinadores, ao Supermercado Pague Menos. E aí você que está nos ouvindo, não se inscreveu para o Circuito Pague Menos de Corrida, a próxima etapa em Campinas, a última etapa do circuito está imperdível. Corra já para o site corridaspaguemenos.com.br e garanta já o seu kit. E além de cuidar da sua saúde, dá também para cuidar do seu bolso. No Pague Menos você encontra os melhores preços e pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Pague Menos. Continuando os nossos patrocinadores, a Care Club Piracicaba, a loja Run For, tudo para sua corrida, o Energético 220 volts, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop. Andrei, mano, a Fotop mandou presente pra você. Aqui já começa ganhando presente da Fotop. Vai tirar os mosquitos lá de casa, não, né? Olá! Fotona. Sim, ó. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Inclusive, acho que é deles, foram eles mesmos que tiraram. É isso aí. E eu comprei, tá? E você comprou. Você tinha ela impressa? Não, imprimi todas não. Essa fotinha é interessante que ainda tem o pessoal da Heleno Fortes no pilotão sub-3 atrás. Você tava puxando o pilotão, então. Na verdade, eu passei deles. Você passou deles. Eles largaram na minha frente, mas é interessante, é legal. Ó, apresentando o nosso convidado de hoje, Andrei, profissional de educação física, corredor de rua, de montanha, triatleta e criador do método Corrida Perfeita, um programa que já transformou a jornada de milhares de corredores pelo Brasil e pelo mundo. Andrei é treinador-chefe do Clube Corrida Perfeita, assessoria que reúne, se liga nesse número, hein? Mais de 5 mil atletas, além de acumular títulos expressivos, triatlo na corrida, a gente estava conversando agora, acabou de voltar do Challenge. Não, acabei de voltar da UTMB para ti agora. UTMB é verdade também. Puta, gostou da prova? Cara, foi uma boa prova. Alguns pontos eu não gostei, já vai começar a falar mal das coisas assim? Não. Mas foi divertido. E foi divertido, mas também. Cara, pra mim foi uma meleca porque eu não tava treinando, a vida apertou, tava lá com a prova, aí torci o pé no quilômetro 21, aí não tinha remoção, ia ter que ficar esperando umas 4 horas lá parado no meio do mato. Eu fiquei mais puto ainda comigo por ter torcido o pé e foi na força do ódio até fazer os 58 lá que tinha que fazer. Você fez aí, 10 horas e 40 de prova. Aí foi, cara. Aí foi uma conversa minha comigo mesmo. Não é terapia, mas terapêutico, né? Hoje eu tô mais tranquilo. Até ontem eu ainda tava com raiva. E mal-humorado, mas hoje eu tô de boa contra essa prova. Ó, então já vamos começar. Bora. Como que nasceu essa paixão pelo esporte? A gente tem quanto tempo de podcast mesmo? Resume, pô. Porra, aí você tá me complicando. Tá, mas, cara, da infância, competição é um negócio que tá no meu sangue. Eu tenho um irmão mais velho, então a gente já compete em casa. Nossas brincadeiras sempre foram ligadas ao esporte. Então, era jogo, depois brincava na rua com os amigos da rua, né? Então a competição estava ali sempre envolvida, o movimento, tudo mais. Tinha primos mais velhos também.
Então a competição era uma forma de, de viver para mim, de me divertir, né? Então isso estava ligado comigo. Aí na escola eu fui porra, jogando sempre, eu sempre muito competitivo essa questão. Aí veio futebol, sempre pratiquei esporte, natação eu amava, mas eu só comecei na natação para aprender a nadar até os 5, mas eu tive a possibilidade, meu pai, minha mãe sempre levar para praia para brincar no mar, então eu sempre amei isso de estar na água, tive possibilidade de ter piscina em casa para brincar com piscina, tive possibilidade de ter casa com campo de futebol, então a gente tinha jogo de futebol em casa. A gente disputava isso, jogava ping-pong também, tênis de mesa, então era muito esporte, sempre brincando com o esporte. E aí para a escola, depois ali final do primeiro grau, né, iniciando o segundo grau, fazia futebol, entrei para o time da escola, no futsal, aí nisso fui campeão escolar uma vez, vice-campeão 2 vezes, isso aí nesse período, lá em Brasília no estadual. E aí eu corria também muito para melhorar meu preparo físico. Você já Porque, corria como... é, eu corria, mas naquela brincadeira, porque eu não era um cara talentoso, né? Eu não era o cara habilidoso do drible, nada, e para participar do jogo, para estar competitivo como eu era, eu tinha que ter bom posicionamento, e para ter um bom posicionamento você precisava também de preparo físico, né? Para você estar inteiro na bola. E fora isso, também com a relação de independência que eu sempre gostei, quando eu mudei para essa escola também, eu ganhei uma bicicleta. E aí eu ia de bicicleta, eram 14 quilômetros de casa para a escola, Isso em então Brasília. em Brasília. Aí eu ia de bike para a escola, eu era o doido que chegava suado lá e voltava 14 para para ir, casa. 14 para voltar. Isso, que aí eu pedalava, e para mim era sempre uma maravilha a bike, me trazia essa liberdade. Então tinha todo esse envolvimento com o movimento, com o esporte. E a corrida via muito como um acessório, no caso aí, do futebol. Eu também cheguei a jogar vôlei na escola, ainda fazia capoeira também. Então, o movimento, era o esporte, para mim, sempre foi fundamental, sempre foi presente na minha vida. Aí fui para a faculdade, na faculdade continuei jogando bola na UNB, na Federal de Brasília, né? E aí lá, mais uma vez, a gente jogou os campeonatos brasilienses, já no nível, diria, o que seria o profissional, mas não era profissional porque a gente não ganha dinheiro com isso. E universitária, né, onde eu era federado. Então, eu fiquei até o final da faculdade jogando bola ali, estudando, fazendo os trampos. Morei um ano em Bruxelas, mas como experiência de vida, assim, que aí eu vendi o carro e fui lá, morar lá um tempo, aprender um pouco de francês. Lá tive um pouco de experiência também para jogar bola nos times lá, porque, pô, vai que dá mole aqui, eu vou jogar bola aqui em Bruxelas. Mas aí não deu para rodar, porque eu estava com visto de turista e também quis voltar para terminar minha faculdade de educação física. Aí, nesse sentido, corria brincando e eu queria jogar o JUBs, né, os Jogos Universitários Brasileiros, que eu não tive a satisfação de poder participar dos JUBs, porque a gente sempre batia na trave com futebol de campo, com futsal lá na UNB, porque tinham as faculdades que patrocinavam, digamos, pagavam os alunos, né? Na UNB era só os alunos da UNB que jogavam, e a gente ficava sempre batendo na trave com as outras faculdades que pegavam os atletas profissionais e davam uma bolsa para eles atuarem pelo time. Aí eu cheguei até a falar com o meu treinador de atletismo para fazer os 1.500 metros, né, na pista para participar do jogo. Pô, quanto é que é aí o índice para participar desse negócio? Pô, já corro, tem bom preparo físico, né, e tal. Aí ele, não, André, vamos lá, faz a volta aí na pista, vamos ver quanto é que você tá fazendo aí, vamos puxar esse troço. Aí foi uma volta, não, ele pediu 800 para eu fazer. Cara, eu sei que eu quase morri ali na pista fazendo essa força. Ele falou, André, ó, se treinar muito, você vai conseguir alguma coisa. Você consegue o índice para ir pro negócio. Mas estava muito longe, eu tinha que baixar uns 30 segundos, sacou? Nos 1.500. Acho que eu fiz, foi em torno de 5,20, eu tinha que fazer 4,30, um negócio desse, se eu não me engano. Acho que era 4,30 e eu fiz 5,20. Aí, cara, tá muito longe. Aí eu falei, não, ainda tinha o futebol e deixei pra lá, Jubes não foi e tal. Aí me formei, aí naquele negócio da educação física, como é que ganha dinheiro com educação física e tudo mais, eu me tornei personal. Nisso continuei jogando bola, mais amador, né, clube e tudo mais, final de semana jogava um monte de campeonato, mas muita cachaça também no meio do caminho.
Isso aí era normal, né? Aí, esportivamente, nada. Aí, cara, fui levando ali o personal, né? Onde eu estava me dedicando. Aí, quando eu fui para uma academia, encontrei um amigo meu, que era da faculdade, e estava começando o rolê das assessorias de corrida. As corridas do Track and Field, né? Run Series, ali por volta de 2008, 2007. Pô, que era aquela camisa maneira, ganhava camisa, meia, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma assessoria, a VMAX, que foi uma das primeiras que fazia café da manhã. Meu irmão, chegava lá, café da manhã, camisa da Track and Field, meia, não sei o quê, um monte de gente lá correndo. Eu falei, pô, isso aqui é massa, né, velho? Aí brincando, eu corri, acho que os meus primeiros 10 quilômetros nessa prova não foi 43 que eu fiz. Eu, porra, tá legal. Né? Vendo ali o desempenho de todo mundo, mas longe de ganhar alguma coisa, né? Eu, porra, massa, mas só diversão ali pro negócio. Aí teve uma outra prova que foi muito legal, que aí eu já estava nessa academia, dando personal. Aí esse meu colega de faculdade, ele tinha uma equipe lá que ele estava começando. Aí ele falou, pô, André, vamos correr comigo, vai ter corrida de revezamento, a Volta do Lago, que ela é para mim a melhor corrida que tem lá em Brasília, que é uma volta de 100 quilômetros, pode ser em revezamento, então solo. Aí vamos. Aí fui lá, participei, gostei, aí, mas ainda jogando bola. Aí depois ele, porra, tu não quer ser meu sócio, trabalhar com isso e tal. E aí uma das coisas que eu pensava é que, porra, eu queria aposentar com 40 anos. E eu, como profissional de educação física, eu ia depender da minha vida, da minha hora o tempo todo, né? Então eu tinha que dar um jeito de ter uma empresa, de algo girando sem a minha presença. E a assessoria foi esse primeiro ponto aí que eu pensei, porra, assessoria pode girar, isso aqui pode dar bom, tal, o mercado tá aí, é um negócio legal, gosto de trabalhar com isso, show. Aí eu entrei com ele em 2009, aí a gente fez a Next, assessoria esportiva, aí a gente ficou junto aí por uns 6 anos, crescemos bem, ganhamos prêmiozinhos da Circuito das Sessões Adidas, como maior assessoria lá em Brasília. Ah, que legal, já era grande já. Tava crescendo, tava ficando bom. Mas aí nesse processo eu vi, porra, o que eu faço para me destacar aqui entre as outras assessorias? O que o pessoal não está fazendo? O que falta para corrida de rua, para o treinamento de corrida de rua, né? Cara, e uma das principais coisas que eu vi ali é que as pessoas não ensinavam os outros a correr. Era tipo, sai correndo, toma aqui sua planilha, que até hoje tem muita gente ainda defensor dessa ideia. Sai correndo aqui, ó, frequência cardíaca X, de tal a tanto, pace de tanto a tanto, você vai correr o contínuo hoje, intervalado aqui, pá. Mas não tinha questão de como que a pessoa corria. E desde aquela época as pessoas já se machucavam, né? E para mim aquilo era muito louco, porque, porra, é uma habilidade a corrida. Como é que as pessoas não envolvem tudo que o mecânico, o movimento, o corpo, né? A corrida é movimento, e como é que as pessoas não tratam do movimento? Tratam simplesmente de trabalhar o motor, né? Que é deixar ficar mais potente, cardiologicamente falando, levar mais sangue, blá 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 blá. Aí eu peguei isso e comecei a estudar mais, me aprofundar, fiz alguns cursos e tudo mais, e aplicando com esses alunos, eu já comecei a fazer treinos funcionais para corrida naquela época com os meus atletas, para preparar eles que são de força e técnica, né? Então eram treinos técnicos que a gente fazia, misturando a pliometria dos exercícios educativos com também os exercícios de força com peso livre. E sempre já aplicando os educativos antes dos exercícios, do treino em si, né, como aquecimento e um momento de atenção para o corpo, para as pessoas pensarem nisso. Que ano isso mesmo? 2009. 2009 já. 2009. E aí eu vim trabalhando isso, só que ali também tinha muita gente que... Aqueles conflitos de assessoria, né, que muitas vezes você está lá mais para dar um apoio psicológico do que realmente para treinar a pessoa. Né? Então, muitas das pessoas, elas não vão para assessoria para melhorar a corrida em si, vão só para socializar e tudo mais. Só que eu já tinha na minha cabeça que eu queria realmente ajudar as pessoas nesse ponto da melhora da corrida, né? Que, pô, mas você vai correr melhor, né? Essa questão da educação, porque eu sou professor de uma maneira nata, eu sou um cara que, porra, eu sou assim, sacou? Não é algo que force. Então, eu tenho uma visão, eu vou estudar, eu vou fazer para te ensinar sobre aquilo da melhor maneira possível. Tanto que uma das coisas que eu batia na tecla também, que o pessoal, era o volume de treino que as pessoas faziam, que eu achava isso totalmente desnecessário pro
para o que o atleta ia entregar uma maratona para 3 horas e 30, precisava fazer 120 km de volume semanal, jamais, para quê, velho? Sacou? Por que você tem que girar 120? É para uma capacidade respiratória ou para ganhar força? Se é para ganhar força, será que a gente não ganha força fazendo outra coisa? Treino de força específico e depois a gente trabalha a parte técnica em outro ponto, né, da consciência, do movimento do corpo, para você educar o seu corpo de forma consciente. Porque o grande ponto que a gente tem dessa questão educacional, do aprendizado, da corrida ser natural, é que a gente está sempre aprendendo de forma consciente ou inconsciente. Nós somos formados por hábitos. Então, se você vai rodar 120 km por semana, você está ensinando o seu corpo a correr de uma certa forma, na repetição inconsciente daquela ação. Mas se você reduz esse volume e trabalha de forma consciente sobre essa repetição, sobre pensar como é que o seu pé age aqui, como é que o chão vai trabalhar sobre você e tudo mais. Essa ação da física, que o corpo ali tá, é uma massa que vai em movimento, que vai impactar ação e reação. Você tendo consciência sobre tudo isso, você vai tomar melhores decisões. A ideia é essa, básico. E com isso, você não precisa de um volume exagerado. Você trabalhando de forma inteligente, você perde menos tempo. Porque a corrida é só uma ferramenta para a vida, não é a vida em si. Você não precisa rodar 120 km. Que, cara, se a gente falar 120 km, a pace de 6, isso dá quanto tempo por semana? Nossa. Sacou? 120 km, pace de 6 é 12 km por... Não, é 10 km por hora, né? Então são 12 horas de treinamento por semana, é isso? Eu fiz a conta errada. Acho que é isso mesmo. Só de corrida. E as outras coisas que você tem que fazer? Você treinou 12 horas, você tem que recuperar 12 horas. E o trabalho, e a família, e a noite, e não sei o que, os amigos, como é que faz? Então, para equalizar e otimizar isso, é que eu fui planejando tudo isso desde a minha assessoria já e pensando na maneira de como executar isso. Eu corri a minha primeira maratona com um volume de 30 km na semana que eu atingi, porque eu trabalhava força de outra forma, eu tinha uma certa capacidade aeróbica. O que acontece nisso? Pô, você tem um VO2 alto, né? Vamos lá, vamos supor, um 60 de VO2. Você vai para a maratona, você vai trabalhar 85%, 90% disso. Se a sua velocidade não é tão alta quanto a isso, vai ser mais baixa, você vai ficar nesses mesmos 85%, só que a sua velocidade é mais baixa. E se a velocidade é mais baixa, você vai exigir mais do componente motor do seu corpo. Força para permanecer em pé. Cerca de 80% do custo metabólico do nosso corpo, do gasto energético, você se mantém em pé. Então você vai ter um gasto energético de questão de músculo para ficar tempo em pé, muito mais do que a velocidade para você atingir. Então essa parte estrutural, você trabalhando e tendo uma certa capacidade, você consegue fazer essa maratona, você consegue fazer esse desafio. Mas agora, se você quer trabalhar só a capacidade cardiopulmonar, sem trabalhar a estrutura, você vai falhar na estrutura. E a estrutura, a cãibra, a lesão, isso são problemas estruturais, não é problema de capacidade respiratória, você está esquecendo isso, porque isso é relacionado ao movimento, onde as pessoas se machucam. Então você não precisa rodar tanto se você tiver consciência sobre o seu movimento e sobre a sua estrutura, o que você tem que fortalecer e como tem que fortalecer para o gesto motor que você vai aplicar ali na corrida. Então você tendo consciência, você economiza tempo. Só que você tem que pensar, você tem que estudar e tudo mais. E o grande ponto sobre isso é que eu fiz tudo isso, estudei, apliquei, barará, e trouxe para o pessoal, foi onde criou, depois já estou pulando aqui vários capítulos, a metodologia do Corrida Perfeita. Só que o grande ponto e o embate que a gente tem até hoje é que esse lance de estudar, de pensar sobre movimento, muitas vezes as pessoas não querem. E ainda mais num mundo na comunicação hoje cada vez mais acelerada. Antes as pessoas já queriam a solução prática do compre o tênis aqui, ó, eu preciso de um tênis pronado, supinado e corre, sacou? A pílula mágica. E hoje, com a nossa mente acelerada do passa para cima, que antigamente ainda nem tinha o passa para cima, esse tanto de dopamina que a gente consome hoje, então as pessoas querem esses processos rápidos, tiver que parar para pensar, respirar, sentir o corpo, é quase como uma meditação. E às vezes as pessoas não querem meditar, centrar no corpo. Ela quer só esquecer, ela quer ir e vai. E tá legal, isso faz parte do processo também. Se a sua corrida é isso, massa. O grande problema é que o seu corpo não vai fazer isso. Ele vai sentir a carga, ele vai sobrecarregar. Se você não entender que existem maturações diferentes no seu organismo, o que é isso de maturação diferente? O seu coração vai se desenvolver, sua capacidade respiratória vai se desenvolver de uma maneira diferente do seu músculo,
que vai se desenvolver diferente do seu tendão e do seu osso a carga que você está aplicando, ao treino. Então você começou a treinar, porra, tô com ar, tô de boa, porra, vou correr mais longe, vou correr mais rápido, né? Porque tem mais energia chegando no músculo. Só que o seu músculo começa a cansar, o tendão começa a cansar, o coração está indo. E se você não faz esse trabalho de volume adequado, de intensidade, descanso, de aumento gradual dessa carga de treino, a pessoa tende a se machucar, né? Então é trabalhando exatamente tudo isso para que você não se machuque, você continue no esporte, você continue fazendo. E tudo isso parte da consciência sobre o seu corpo. Muito mais do que aperto o play e vou treinar. É você entender também para que serve esse treino, para que serve aquele treino. Só que as pessoas muitas vezes não querem entender o para que serve o treino, o que eu estou estimulando, o que eu estou estimulando. Elas muitas vezes não querem a independência. Essa que é a loucura da nossa sociedade. Elas querem que alguém mande nela e fale, vai, faz isso, vai, faz aquilo. Não quer pensar, não quer refletir, porque às vezes já está com a vida tão cheia de decisões que tem que tomar, que só quer chegar em alguém e falar, vai, execute, vai, faz. E dado o momento, que é o que eu falo para as pessoas, o corpo é seu e você vai viver com ele pro resto da sua vida, né? Você não vai viver em outro corpo. Então, por que você não cuida direito dele, né? Entende como é que funciona tudo. Porque ficar com o corpo meia bomba também deve ser uma merda, né? Fica tudo ruim. Você não consegue ter a sua independência. E eu levo essa frase para mim que eu aprendi na faculdade com o meu treinador de atletismo, o mestre Cantarino, não, na verdade foi o Tadeu, que falou para mim que que independência vale mais do que dinheiro em calçada alta. Então você aprender a ser independente, você cuidar do seu corpo, você poder estar velho, sentar, levantar, ir para um lugar e para o outro, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Do que ter que ficar alguém para limpar você, para te carregar, você não conseguir fazer. E isso tudo é construído de agora até lá para frente. Então você vai trabalhando a sua consciência, você vai cuidando melhor do seu corpo, é você pensar em longevidade. Só que a gente muitas vezes não pensa em longevidade, quer resolver o problema daqui para ali, quer sair bonito na foto, né? Mete o filtro na foto, só vou correr para aparecer na foto, ao invés de se sentir bem, de progredir, de ir crescendo, não precisa virar maratonista da noite pro dia. Ser corredor não é só ser maratonista, não é só ser maratonista para quem corre abaixo de 3 horas, você pode ser maratonista da forma como você quiser, que aí vem outro ponto sobre a corrida, que é o propósito que cada um tem com a corrida. Por que você corre? Né? O que faz você se deslocar? Porque a partir desse pressuposto do que faz você se deslocar, você vai encontrar o seu caminho de treinamento. Eu sempre repito que tudo depende de quem você é e de onde você quer chegar. E hoje a gente vive uma crise na nossa sociedade que as pessoas não sabem onde querem chegar e principalmente não sabem nem quem são. Então eu trazer a reflexão e que eu falo sempre, a corrida é uma ferramenta para a vida. E a corrida te ensina a parar para pensar, porra, quem eu sou? Como é que eu corro? Quem eu sou na corrida? Né? Onde é que eu tô? Como é que eu corro? Onde é que eu quero chegar na corrida? Quero completar uma maratona, não quero completar uma maratona, quero só correr os 10 km. O que eu tenho que fazer no meio do caminho para fazer isso? Pronto, aí você se encontrou no seu caminho. A chance de você se frustrar no meio dele, ou falar que você está perdido, é muito menor. E esse é o grande ponto. Porque, como já diria o gato sorridente da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Sacou? Qualquer caminho serve. Se você não sabe onde é que vai, então você é só calçar o tênis e ir. Junta com os amigos para fazer a crew ali, porque você quer. Só está no movimento. Mas você pode se machucar? Pode. Você vai se machucar? Não sei. Mas dizem que 70% dos atletas se machucam todos os anos, porque não tem esse ajuste de carga, de volume. Então, ter esse acompanhamento, ter essa consciência é algo que eu acho que talvez seja o maior trabalho que eu tenho e a minha maior satisfação ao longo desse processo, desde 2009, tentando trabalhar isso com a corrida para essa ferramenta. Porque não tem um dia que eu esteja numa corrida, em algum lugar, que eu esteja viajando, que alguém não me agradece pelo conteúdo, porque mudou a vida da corrida dele, sacou? Porque ele pensou melhor, ele parou de sentir a dor na canela, parou de sentir a dor no quadril. Cara, e você está ajudando as pessoas sem você nem saber que você está ajudando, isso é muito satisfatório. Mas eu ainda vejo que ainda posso muito mais, que a Corrida Perfeita ainda pode muito mais para ajudar essas pessoas. E aí a gente vem trabalhando que é outra coisa, que é a didática. Que a didática traz isso do professor,
que é a comunicação, de como que eu me comunico com você é diferente de como que eu vou me comunicar com ele ou com ela, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Então eu tenho que amplificar essa maneira de dizer. Que aí vem o rolê dos educativos, né? Que o grande chocante, que volta e meia vem alguém falar que não serve para nada. Aquilo eu falo, cara, mas você está aplicando como esse educativo? Você está corrigindo o educativo? Que educativo sem correção não é nada, é só um aquecimento. Pô, se eu vou correr, não sei nem qual que é o padrão que eu quero atingir, o que eu quero com aquele educativo, o que eu quero com o dribbling. Eu quero equilibrar o corpo, eu quero estabilizar o centro de gravidade, não quero aplicar força para empurrar meu corpo para cima, eu não quero trabalhar lateralmente. Mas se você falar só esse sacode e não corrige, você não tem a consciência sobre o seu corpo, você não está promovendo a alteração motora, você não está promovendo essa questão da psicomotricidade, né, do aprendizado do movimento. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Só que aí tem professor que não quer nem pensar nisso porque não estudou, não quer porque não tem o tempo para chegar para o aluno e falar, cara, vem cá, vamos trabalhar isso aqui, pensa aqui, nessa construção a longo prazo da sua corrida. Não tem essa paciência de querer ensinar. Não tem a paciência, o aluno não quer porque o aluno já quer sair correndo. E aí fica esse problema de mercado ainda, de que entrega uma coisa para a pessoa e porque se eu não entregar para a pessoa ela vai me largar, eu preciso, isso é um negócio ainda, é dinheiro que eu tenho que gerar. Então essa questão da didática que eu digo é a forma como eu me comunico com os alunos, é a forma como eu explico toda essa situação, né, sobre você precisa ter uma maior consciência na postura aqui da sua pelve por conta disso. Você está com retroversão, isso vai implicar uma dor maior, um impacto, seu pé vai para frente, você explica. Aí agora a gente vai para a questão de quais educativos trabalham para esse ajuste, porque esse ajuste só vai vir com trabalho de força, treino de força e consciência do movimento, né? Porque é uma ação consciente sobre, eu tenho que empinar, eu tenho que ajustar. E todo trabalho de correção de hábito requer gasto energético, porque você não vai ter que pensar sobre isso. Você tem que concentrar. Quando a gente está aqui comendo, bebendo, por exemplo, com a mão direita, né? A pipoca, tem um estudo muito bom sobre isso, que a pipoca, o saco de pipoca, na mão do destro do lado direito, ela vai muito mais rápido, acaba muito mais rápido do que do lado esquerdo. Por conta de você ter uma habilidade mais desenvolvida no lado direito, você faz as coisas sem pensar. Isso tem um custo energético, você nem reflete sobre aquilo que você está fazendo. Então, quando você tem que pensar um pouco mais com a outra mão, isso gera um custo, isso gera uma reflexão e você cansa. Ao invés de você ir só pelo hábito colocando a coisa para dentro do impulso, você vai pensando um pouco mais. E a corrida é a mesma coisa. Até fazer com que esse padrão, que não tem um tempo característico, olha, é 6 meses, é 3 meses, é 2 meses, porque isso vai depender de quem o atleta é, da vivência dele, do que ele já fez, é que a gente consegue ter esses ajustes de adaptação. O quanto ele se dedica, né? O quanto ele se dedica, quanto que ele pode fazer isso. Então, isso vai depender muito do atleta. Mas não tem estudo sobre isso aplicado ao esporte, a melhora da performance. Por que o cara vai fazer isso para melhorar 5 minutos? Você vê aqui que ele fez educativo, não evoluiu. Eu posso fazer 5 minutos só com treino. Porque às vezes a pessoa só tem 45 minutos, 3 vezes por semana para treinar. E você vai gastar 15 minutos ali fazendo os educativos com a pessoa. E às vezes você nem sabe qual educativo tem que fazer com aquela pessoa. Então o treinador fica muito no refém disso. Porque a gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar que todo mundo precisa fazer educativo, todo mundo precisa de um treino organizado. Não, cada um tem que saber o que ela precisa. Que aí parte do quem você é, onde eu quero chegar. Porque quanto menos treinado você for, mais treinável você se torna. Então quem não faz nada, faz um pouquinho, já é muita coisa. Então você não precisa fazer tudo certinho. Quanto mais você vai chegando para frente, vai afunilando esse perfil da performance, mais você tem que otimizar o seu treinamento. Você tem que dar o estímulo certo, o descanso certo. Porque antes disso, qualquer estímulo, uma caminhada, uma corrida de 20 minutos todo dia, uma corrida de 20 minutos 3 vezes por semana, vai fazer você evoluir da mesma maneira do que um treino estruturado, no começo ali, um treino intervalado, com o mesmo volume. Porque qualquer coisa que esse atleta iniciante faça, ele vai evoluir de uma maneira fácil. Ele é facilmente estimulável. Só que o grande ponto disso é ao decorrer, quando a gente vai criando essa habilidade, de você desenvolvendo essa velocidade, de você criando um padrão de movimento ali, que depois para você mudar isso fica complicado. Então por que não fazer isso no começo? Porque desde o primeiro passo que o seu atleta chega, cara, vamos pensar no movimento? E pensar no movimento não é você juntar braço, cabeça, tornozelo, quadril.
É pensar às vezes só no desequilíbrio. Pô, vamos tentar trabalhar só o seu corpo desequilibrado? Olha aqui como que é diferente você ter essa postura ou você ter essa postura aqui, ó. Sente a diferença. Corrida é percepção, é perceber o corpo. E o que as pessoas mais fazem na corrida é esquecer do corpo. É pensar só no ar que está entrando porque está morrendo ou não está morrendo, mas não sente como é que o seu quadríceps está contraindo, como é que o pé está apoiando no chão, como é que está o balanço do braço com a perna. É tanta coisa para você sentir dentro do seu corpo que está acontecendo durante a corrida, que às vezes você esquece o que está acontecendo fora. Só que as pessoas, normalmente, elas prestam mais atenção no fora do que o dentro. Aí, mais uma vez, a gente vai para o problema da percepção, da gente se inteirar sobre nós mesmos. A gente está cada vez se distraindo mais, ao invés de se concentrar mais dentro da gente. Então, são passos, são caminhos. O ensino do movimento, trabalhar a cabeça da pessoa. Eu não tenho a menor dúvida que eu, como professor, é o caminho que eu quero para os meus alunos. É que eles criem a independência dele. Eu quero ensinar a eles exatamente o movimento para que eles façam e tomem as decisões que eles quiserem tomar, não as minhas. Porque não é que exista um padrão de movimento fixo, fechado. Não, mas existe uma coisa chamada gravidade. Existe uma coisa chamada força de ação, reação do solo. E a depender de como que o seu centro de massa está se deslocando, o apoio do seu pé, você vai reagir positivamente ou negativamente ao deslocamento do seu corpo. Pronto, não sou eu que estou falando. Vai reclamar com o Newton, sacou? Se você quer trabalhar com isso ou não quer trabalhar com isso, beleza, isso não vai deixar de existir. E aí, você está ensinando a pessoa sobre isso ou não está ensinando? Se a pessoa quer só correr... Não, só tô lá para tirar foto, botar aquele bonezinho maneiro, fazer um bigodinho, ficar bem na foto, estilo. Pô, a galera curte, tá maneiro, tá tudo certo. Mas a corrida pode promover tanta coisa para sua vida. A corrida é tanta coisa que eu fico chateado quando as pessoas reduzem ela a só um post de superação, sacou? Que ela pode criar tanto espaço para a gente se conhecer mais, para que você tenha esse poder, essa autoconfiança de ir crescendo com a vida, mas é isso, cada um tem sua vida, cada um tem sua corrida, eu só quero que as pessoas sejam felizes, sacou, com o que elas fazem, e que se encontrem, que eu acho que esse é o ponto principal, no mundo hoje que cada vez mais as pessoas estão perdidas e tirando a própria vida, né, porque não tem um propósito, não tem um porquê. Eu acho que se a gente utiliza a corrida com essa questão de um propósito, um porquê, com certeza você está facilitando um todo. Animal, Andrei. Ó, pegando o gancho, 2009, Next, vocês lançam o método. Certo? Em cima dessa provocação, em cima dessa... Vocês não, porque a Next veio em 2019, e 6 anos depois eu quebrei com o meu sócio, o outro, o Thiago, que aí eu falei, cara, cansei, porque o rolê de sócio é complicado, né? Mas aí eu já vinha com essa ideia da corrida, do método, dessa ideia de, cara, eu só quero ensinar quem quer aprender. Eu não vou ficar insistindo para ensinar quem não quer aprender, sacou? Porque a pessoa que quer correr lá só para correr, beleza, eu não vou tentar insistir alguma coisa com essa pessoa. Quem quer aprender, vem comigo que eu vou te ensinar aqui, tá tudo certo, tá tudo pronto. Aí nisso veio o mercado, o mundo digital, as coisas todas. Aí eu já estava separando tudo. Aí eu fiz um vídeo falando sobre técnica do movimento, Kona Maratona, essas coisas Aí foi o vídeo que mais bombou nesse negócio, que era um congresso da maratona e tudo mais. Aí eu falei, cara, isso aí tem um caminho, vou criar todo um conteúdo que quem quiser comprar, compra. Vendo 50 mil negócios desse aí, pronto, aposentei. Tá tudo certo, né? Esse foi o pensamento. Claro, pô, tem 35 mil pessoas correndo a São Silvestre, o que é vender 50 mil inscrições, que é o preço de uma inscrição de prova? Sai fácil, né, brother? Pô, então aí que era a ideia do mercado digital. Aí nisso fiz outro, que aí veio o Conatri, que aí já era o Thiago, meu sócio atual, que ele falou, cara, não sei o que, pô, gostei desse conteúdo no Kona Maratona, vamos fazer aqui. Aí eu, vamos. E eu, pô, queria um parceiro para fazer comigo, para ser o cara técnico, e ele tocar o rolê do marketing, administrativo, e eu ir fazendo as paradas. Ficar. Isso, aí o Thiago veio, aí foi 2015, né? Que aí a gente ia, porra, não, agora tem que elaborar, tem que botar no papel toda a metodologia. Aí foi aí que eu coloquei no papel toda a metodologia, os pilares do Corrida Perfeita, tudo mais. Até não tinha nome, depois é que surgiu o nome. Mas os 3 pilares, que é a questão que começava na consciência,
que eu já devo ter discorrido um pouco sobre isso aqui, que é o primeiro pilar, sobre como que a física, como é que o seu corpo, esse sistema de alavancas, como que tudo isso acontece. Aí depois vem a questão da coordenação motora, que é coordenar essa questão da consciência do corpo, do ambiente, com a execução do movimento, né? E a questão do fortalecimento do corpo, de você ter um corpo forte para ter a resistência para, ao longo do tempo, da jornada da sua corrida, que você possa preservar aquele movimento o máximo possível. Então eram os 3 pilares, a gente juntou tudo ali e fez o Corrida Perfeita, com vídeos e tudo mais. Aí que lançou o Corrida Perfeita. Porra, que legal. E nos 3 pilares não tem corrida. Não. Que legal isso, né? Não, é porque é ensinando o movimento. Tanto que a gente começou o Corrida Perfeita como um método para qualquer um aplicar. A gente não tinha nem treinamento de corrida em si, a gente não tinha o plano de treino. Porque o plano de treino você podia pegar uma assessoria, outra assessoria, seja lá qual for, você segue aí o que você está fazendo. Eu vou fazer aqui o que ninguém está fazendo, o que ninguém está falando. E depois você segue aí o negócio. Na sua assessoria você pode comprar o método e usar. Então a gente não tinha nem concorrente, né, sobre essa ideia, não estava batendo de frente com ninguém. Mas tinha muito treinador que ficava chateado, né? Porque, tá falando aqui, quem é André Ascar, né? De onde é que foi? Foi campeão do quê? Ganhou o quê? Treinou algum campeão? Não. Então, a maneira, essa didática que eu havia falado, incomodou muita gente. E incomodava os cientistas, porque eu não utilizava a palavra certinha como deveria ser. Eu lembro até hoje de um maluco ter me esculhambado porque eu falei sobre fazer força com o tornozelo, né? O tornozelo não faz força, porque o tornozelo é só um eixo ali. Quem faz força é o músculo, né? Pode ser ali tanto para fazer a dorsoflexão, o tibial anterior, ou então a panturrilha para fazer a flexão plantar. Mas um corredor, ele vai saber o que quer fazer a força. E é para ele que eu estava falar, ele não vai entender metade das coisas que você está falando. E eu queria falar, simples. E eu queria falar para esse pessoal. Não, não, aí já chateava. Eu chegava com um post no Facebook ainda, cara. Aí eu botava a explicação. O cara não falava nada, cagava, né? Tipo, foi isso. Os caras, meu irmão, me esculhambavam, meu irmão. Aí eu, caralho, eu explicando a técnica a questão de desequilibrar o corpo. Aí o cara dava risada. Aí chamava o cara, olha aqui o cara, que bababá, falando merda, não sei o quê. Aí o brother, isso aqui é física, eu explicava e nada. Aí ficava lá os idiotas rindo, né? E você sem a capacidade, né, de, meu irmão, como assim aqui, velho? Sacou? Então até eu tive que sair das redes em termos de ficar olhando comentários, isso aí eu não olho há muito tempo. E hoje em dia já tem muito menos, né? Porque o pessoal falava e, cara, porra, mais de 700 mil seguidores, mais de 5 mil atletas. O resultado foi mais mostrando. de 9 anos. A prática tá aí. Eu só falava, cara, tenta, vai lá, faz. E sabe o que é mais fantástico? É que eu sempre fui um cara muito que eu falava, cara, chancela. Eu fiz 2 pós-graduações, cinesiologia, biomecânica, uma outra em exercício físico aplicado para grupos especiais e no começo lá. E eu não terminei essas minhas 2 pós-graduações porque não fez mais sentido para mim, porque eu tinha só que entregar o trabalho, que era um trabalho que o cara nem revisava. Eu falei, meu irmão, não vou ter o trabalho de ter isso aqui para nada, só para ter uma chancela. O estudo já está comigo, eu vou levar aqui e dane-se. Aí fiz mais umas outras agora. Eu fiz na pandemia uma com o Diagostini e o Jorginho, que eram grandes professores, são grandes professores, treinadores de corrida, de endurance. Essa daí eu acabei pegando o canudo depois de 5 anos. Eu falei, não, deixa eu pegar logo esse negócio. E o mais interessante para mim foi que o próprio Guilherme D'Agostino, que é professor da Federal de Uberlândia, ele me chamou para fazer parte do corpo docente lá da pós-graduação que ele está fazendo agora, para falar sobre biomecânica da corrida no Endurance, sacou? Que legal. Onde que tinham cientistas que batiam em mim, que até hoje batem por conta da minha maneira de como eu falo, mas tá tudo aí, sacou? Tipo, eu consigo explicar. Você quer que eu bote as referências? Não foi da faculdade do Anos que eu tirei esse negócio. Eu estudei, só não tenho carimbo de chancela, porque tem cada mestre e doutor falando asneira, que eu falei, cara, pra que eu vou fazer a mesma coisa que esse cara? Porra, escuta aqui o que eu tô falando, pratica, tenta. Fez diferença? Ótimo, tô feliz. É isso, sacou? Fez sentido? Tá valendo? Pronto. E aí foi. E aí foi a pancadaria do caceta que eu tomei lá, deixei de lado, joguei isso pra lá, mas tá tudo bem hoje.
tá 100%. Tá aí, né? É, Tá aí. não, Legal, pô. e vamos. O método, os 3 Sim. pilares e o treino de corrida, a assessoria. Bom, vamos lá então. Aí lá por volta de 2019, né, a gente estava com o método, estava crescendo ali e tudo mais, pá, a galera crescendo. E era interessante, cara, porque, porra, chegava na rua, o pessoal ia para uma corrida grande, tipo Porto Alegre 2017, o pessoal querendo tirar foto, tá agradecendo, pá, porra, legal, tá curtindo, te ajudou o método. E aí, comprou? Não, não, comprei não, só com vídeo lá do Consumindo consumindo. Então, aqueles 50 mil tava difícil de atingir, cara. Os 50 mil cursos, né, vendidos, mas a gente vinha crescendo exponencialmente no YouTube. E a pessoa acha que você tem 500 mil seguidores no YouTube, você ganha algum dinheiro. Não, cara, você tem que botar o vídeo de 1 milhão de views para faturar alguma coisa. E nesse mercado nichado, ter 1 milhão de views, meu irmão, porra, eu ia ter que contar muita piada, pagar muita bundinha pro meu vídeo aparecer ali e não é o meu rolê, sacou? Então, nessa área era complicado. E a gente tinha que, porra, a gente tem que faturar, né? Tem que ganhar dinheiro com esse negócio. Aí ali para 2019 já tinha muitos atletas que dentro da metodologia ali do Hotmart a gente colocava lá umas planilhas genéricas de treinamento. Pô, você quer correr 21? Tá aqui, ó. Você adequa assim, assim, assado a sua planilha, pá. E um monte de gente tava tendo sucesso, gostando. E, cara, vamos fazer um piloto aqui. Aí lá no Rio a gente fez um piloto para já ver como que a gente poderia fazer os treinos, né? Da maneira como que eu enxergava o treinamento, com menos volume, com essa questão da consciência. Então a gente já estava entregando tudo ali. E ali para 2019 a gente começou com o Clube Corrida Perfeita, fazendo esses treinos, desenvolvendo o treinamento, tudo mais ali, de forma mais casada com o método. E aí a gente começou com o treino presencial. Presencial não, perdão, à distância. E foi crescendo, foi um grande sucesso que a gente ia fazendo. Treino à distância? 19. 19, antes de pandemia já tinha. Antes da pandemia a gente já fazia isso, esse treino à distância. E aí a gente entregava, e uma coisa que a gente sempre quis fazer era algo democrático, sacou? Em termos de que todo mundo pudesse ter acesso a isso, ter acesso à informação. Pô, uma das palavras que mais move a gente, é a galera do interior, antigamente, que não tinha acesso a um profissional de educação física, não tinha acesso à informação de treinamento de corrida, o cara tinha acesso ao YouTube e via lá a informação que chegava a ele de como que ele poderia treinar melhor, sacou? Onde as pessoas não tinham. Então isso é muito legal. Que ia desde o cara cheio da grana até o cara quebrado que tinha acesso lá ao negócio. E a gente queria fazer isso com que a pessoa pudesse treinar de maneira barata, né, com boa orientação, com qualidade do que ela estava aprendendo ali, e fosse para todo mundo. Então a gente começou um piloto de como que a gente podia formatar isso tudo e a gente foi crescendo. Aí para 20, foi 20, né, que veio a pandemia. Em 2020 veio a pandemia. E dentro desse 2020 que veio a pandemia, a gente também já estava querendo, dentro dessas ideias, a efervescência do que a gente via, do que o mercado precisava, do que a gente via o pessoal pedindo para a gente, eu queria já fazer um aplicativo, queria fazer um negócio na palma da mão do pessoal, colocar, só que isso precisa de dinheiro, desenvolvimento, tudo mais. E aí, nesse meio do caminho de 2020 ali, a gente começou já a buscar opções de financiamento, de crowdfunding e tudo mais, que aí foi onde a gente encontrou o pessoal da CapTable, né? Que nos ajudou a fazer esse financiamento, que a gente vendeu uma parte do Corrida Perfeita e a gente alavancou uma grana para a gente poder investir mais isso. E ao longo da pandemia, como estava rolando ainda ali, treino à distância, a gente começou a fazer outros modelos de entrega para os nossos alunos que já tinham, que eram os treinos ao vivo à distância, né? Usando o Zoom e tudo mais, os treinos de força, para também ter uma certa conectividade. Então a gente foi elaborando muita coisa ali. E aí entrou o dinheiro, tivemos várias conversas com empresas e tudo mais, mas entrou o dinheiro e a gente começou a investir um pouco mais forte no Corrida Perfeita, nessa então que viraria uma certa startup hoje, que é o Hub Corrida Perfeita, que a gente hoje tem corrida virtual, né? A gente tem também ensino de treinadores no Run Academy para ensinar como ser um treinador de corrida. A gente tem a nossa plataforma já bem estabelecida, que aí todos aqueles vídeos que a gente tinha no Hotmart agora está na palma da mão do atleta para ele aprender sobre os educativos, sobre tudo mais, está lá na mão. Fora os descontos, o GPS que a pessoa pode treinar, ela pode ter informação, só baixar o aplicativo, continua gratuito, né? Várias informações, até mesmo o aplicativo do Corrida Perfeita. Então a gente veio trabalhando nessa área
para abraçar os atletas e continuar entregando isso. Mas eu ainda não consegui me aposentar, mas eu estou trabalhando para isso. Andrei, além, né, de tudo De que você falar falou, muito, né? não, de falar muito, de ter esse seu lado de professor, de profissional da educação física muito aguçado, né, e provocador, né, porque todo mundo tá fazendo assim, se tá dando errado, se tá todo mundo Se 70% se machucando, você tem um lado também de atleta. Sim. Forte. Sim. Como é que casou isso, né? Assim, você era um atleta que Pô, você estava cara, mais ou menos no futsal. Como que veio esse destaque na corrida, triatlon? Vamos lá. Que meio que é o casamento perfeito, né? Porque como que eu vou ensinar direito se eu não faço? É basicamente isso. Como que eu vou ter a didática certa se eu não sinto o que está acontecendo? Né? Então tem esse ponto. Tanto que quando eu estava na assessoria, é que eu comecei a treinar mais a corrida, na época da Next, né? E aí ali eu comecei a treinar mais corrida para sentir os Um laboratório ali com processos, o você mesmo. laboratório, junto com os meus alunos ali e tudo mais. Não era nem de longe um atleta de ponta, mas um atleta muito mediano, um atleta amador aí, fazendo maratona para 3:30, não tinha nada disso. E tinha que administrar, porque eu ainda era personal, à época da minha assessoria, trabalhava 14 horas por dia, ainda tinha assessoria, tinha casado há pouco tempo, ia ter filho quando eu estava nisso e ainda jogava bola no final de semana. Então era muito tempo. Aí a corrida e essa parte mais competitiva, porque eu sempre fui competitivo, mas isso ainda estava muito pro futebol. Aí como estava com a corrida, com a assessoria, eu tinha que final de semana ir trabalhar. E muitas vezes eu faltava o jogo, então eu chegava atrasado, não dava para ir. Aí se você chega atrasado, você não vai, você vai pro banco. Aí, pô, você vai ficar no banco ali 80 minutos, aí você, porra, então vai ficar 20. Você depende de um treinador para te botar no campo ou não vai botar no campo, né? Aí você fica naquela de, pô, você vai perder 3 horas, porque você tem que chegar meia hora antes do jogo e depois ainda tem a resenha depois do jogo, aí tem a família. Então eu tava perdendo 3, 4 horas ali naquele negócio e se eu fosse treinar, porra, isso eu já tinha treinado um monte. Aí para otimizar o tempo também e para não perder esse meu lado competitivo, eu parei de jogar bola. Eu larguei isso porque não estava dando mais tempo, não estava coincidindo e comecei a treinar um pouco mais, até para referendar um pouco do que eu estava trazendo de informação, porque quem é o Andrei, né? Ganhou o quê? Treinou quem? Eu tinha que de certa forma criar essa autoridade, falar, olha, estou fazendo aqui exatamente o que eu faço. Você quer ver aqui, ó, como que eu corri 100 km abaixo de 10 horas, que foi o meu primeiro 100 km na volta do lago, foram 9 horas e 52, foi em 2015. Aí que é a mesma coisa, volume baixo, consciência do movimento, execução, tudo mais, não tem que ficar rodando a vida. Aí eu fui treinar para triatlon, que antes de eu sair da assessoria, eu sempre amei o triatlon, natação, bicicleta, isso sempre teve comigo. Eu sempre quis, só que eu não tinha tempo também para isso, para poder treinar. Então eu comecei a desenvolver tempo para isso, porque eu saí desses tantos de trabalho, comecei a focar mais, a empresa não desgastava mais, estava só com personal e fazendo outras coisas. Então eu fui querendo também uma solução para minha vida, que era ter tempo para treinar e ter tempo para trabalhar, né? Então eu tinha que otimizar tudo isso. Que eu gosto de treinar, eu gosto de competir. Então, nesse sentido, veio vindo uma forma de provar o meu método, de falar, pessoal, olha, eu faço isso. Olha, se você acha que precisa de 100 mil horas para correr 10 km abaixo de 40, não, cara, pode fazer isso, isso, isso aqui, ó, que a gente consegue. Tem que trabalhar dessa forma. Bora. Legal. Vamos. Você mesmo já ia, tá aqui. Sim, aí tá aqui, ó, os 100 km aqui, tá aqui o Ironman, tá aqui não sei o que, né? Aí a gente vai criando essa certo tipo de autoridade, né? Porque eu gosto, então casou tudo. Aí eu treinei, pô, pro Ironman, que é o jogo que eu mais gostava, tinha esse negócio interno meu, esse desejo, que aí em 2019 eu fui pro Mundial em Kona, né? Foi até um ano muito bom de desenvolvimento, subi no pódio em Mont Tremblant, que é onde eu peguei minha vaga também, lá no Canadá. Esse ano eu tinha feito 4 Ironmans, que era o ano que eu queria ir pra Kona, né? Que eu tinha juntado com um amigo meu, outros 2 amigos, falou, 2019 a gente vai pro Mundial em Kona. Porque em 17, numa viagem que a gente fez, que foi para Colorado, em Boulder, fizemos um curso lá na Universidade do Colorado e tinha um 70.3, que casou perfeitamente, que era o... Aí nessa, e eu vinha treinando, né? Evoluindo, tudo mais.
Porra. E aí lá eu fiquei em terceiro no 70.3 lá de Boulder, que aí eu peguei a vaga pro Mundial em Porto Elizabeth, que foi em 18. E aí em 18 eu pegar a vaga em Cozumel, e que aí era tudo planejado para dar tempo de treinar e competir, sacou? Pá, aí chegou 19, era para pegar a vaga, que eu queria fazer o sub-9 no Ironman lá. Mais do que pegar a vaga era o sub-9 que eu queria, mas eu sabia que o sub-9 eu conseguiria a vaga. E aí, cara, a vida faz um atropelo, um monte de coisa aqui. Isso que ainda eu acho mais legal. Quando você é um treinador que busca desempenho, que você faz as coisas, é que você entende que a vida aperta. E que às vezes você tem que mudar a direção, o treinamento, tudo mais, mas que às vezes você tem que botar a reta da parada, né? Tipo, uma frase, até comprei um imãzinho de geladeira, que foi quando eu fui pódio foi onde, cara? Foi lá no Caribe que eu competi, um Challenge Aruba, que eu competi lá e fui pódio lá, que aí tinha um imãzinho que falava, mesmo que o vento mude, a gente ainda pode ajustar as velas, né? Então, para quem tem um horizonte, sabe para onde é que tem que ir, o vento pode mudar, direita e esquerda, mas você ajusta as velas e vamos. E a minha vida foi isso, né? Que aí, problema em casa, família, escambau, blá, 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 blá. E não cabe aqui a gente falar assim, não, faz tantas horas, mas que 2019 foi um ano pesado, em termos de lado pessoal, de trabalho, e a competição foi caindo. Em 18 eu não consegui a minha vaga em Cozumel, estourou uma bolha desgramada no meu pé, de sentar e chorar lá no chão. Aí eu fechei para 9 horas e 18, e aí quem classificou foi com 9 horas e 3. E era uma época que eu estava buscando fazer o sub 3 no Ironman, eu já tinha caixa para isso, eu já sabia que eu tinha treino para isso. Aí eu já me inscrevi para Floripa no outro ano, ali que era o mais próximo, que eu ia treinar só um pouquinho mais e fazer Floripa. Aí Floripa era 29 de maio, aí nisso um aluno meu tinha me chamado para fazer a Conrads, a outra maratona de 87 lá na África do Sul, né, Durban, Pietersburg. Aí eu ia fazer com ele e depois tinha o desafio do Rio, 21 e 42 quilômetros, né? Que ficou 15 dias cada um, ficou um mês essa prova aí. Aí antes eu fui pro Ironman, só que aí chegou no Ironman, tinha separado, tinha saído de casa, meu irmão. Aí na hora que eu saí de casa eu comprei a passagem pro Havaí, mesmo sem a vaga. Eu falei, irmão, agora que eu saí de casa eu vou ter tempo para treinar, eu vou ter energia, não ter mais aquela xaropação e barará, e comprei a passagem. Irmão, aí você vai tirar as coisas de casa, não tinha energia pra porra nenhuma, irmão, pra treinar. Aí eu falei, fudeu. Chegou lá em Floripa, queria nem competir, não queria nem entrar no negócio, porque não tava treinando direito. Lá eu falei, não, vamos lá. Aí muda o mindset, sacou? Vamos só aproveitar, curtir o rolê e tal, pá. Aí fui lá competir, foi bom, foi gostoso, tal, mas chateado de ter entregue. Fiz 9 horas e 27 lá em Floripa. Aí não deu vaga, porque acho que a vaga foi 9 e 10. Você ia ficar chateado com 9 horas e 27? Pô, aí eu tava, de novo o meu pé deu merda na maratona, a sola ficou fritando lá, troquei o tênis, sentei, quis correr descalço naquele negócio, aí fechei a maratona para 3:18 lá também, 3:16, mais uma que foi uma meleca. E aí saí de lá já chateado, eu falei, não, tem a Conrads, tem que ir lá, vamos só dar uma descansada e vamos correr esse negócio. Aí a Conrads, cara, uma corrida fantástica, né, cara? Porque ultramaratona com mais de 30 mil pessoas para correr 87 quilômetros, aquela energia, porra, foi transformador aquela prova. Aí eu fui correndo, de boa, acho que até ontem eu nunca tinha sentido uma dor tão grande nas pernas. Minhas pernas estão doendo do TMB. Mas é que eu corri aquela prova, foi fantástico, muita subida, né? Sobe 1.900 e desce 1.200, né? E asfalto, então exige muito do quadríceps. E eu botei uma velocidade que eu queria fazer no pace de 5 lá, mas aí não deu. Aí fechei em 8 horas e 13 a prova, porque, cara, minhas perninhas moeu, viu? Aí voltei, 15 dias depois tinha o Rio, aí nesse processo de antes do Rio, rolou aquele rolê da reconciliação com a ex-mulher, que é a mãe da minha filha. Aí já fui pro Rio mais tranquilo, mais leve, aí corri lá os 21 e os 42, que aí os 21
eu fiz em 1h21 segundos, 1h21 minutos, né? Isso porque eu fui lá mesmo para fazer um workshop, que era o lançamento até do Corrida Perfeita, do nosso plano de treinamento e tudo mais, e a gente casou lá com o Rio. Aí eu fiz um 21, que eu fui correndo de boa, porque a ideia inicial era fazer 1h30 e 3 horas, que na minha cabeça, porra, fazer 1h30 e 3 horas já tá fantástico, né? Isso aí, porra, pra um atleta, acho que é um tempo bom, né? Dia assim, não. Aí chegou lá, cara, tinha tanto trânsito no negócio, no começo ali da prova, nos 21, que eu fui acelerando para passar logo o pessoal para correr tranquilo. Aí na hora que eu cheguei ali em Copacabana, cara, eu olhei assim pro relógio, tava de boa, falei, vamos continuar aqui. Aí foi indo e indo, né? Aí deu 1h21 lá na meia, eu falei, cara, vamos ver o que vai ser na maratona amanhã. E dane-se, bota a perna para cima, descansa, vamos entregar o que tiver que entregar. Aí na maratona no outro dia foi 2h54 que eu consegui correr, né? Trabalhando muito nessa questão da percepção, o movimento, a corrida centrada em mim, né? Para ver o que entregar. E aí eu fiquei em quarto no desafio Cidade Maravilhosa, o troféuzinho da Maratona do Rio, algo que eu nunca nem imaginei. Que eu falei, acho que então eu tô correndo bem. Tá dando certo alguma coisa. E eu, cara, e na minha cabeça sempre dava para melhorar, porque eu não tava conseguindo as condições ideais de treino, sacou? Então dava para melhorar ainda. E eu ainda vejo que dá. O problema é conseguir treinar. O mérito do atleta amador, que eu sempre falo, é você conseguir fechar a casinha, de você ter a rotina certa para você treinar e tudo mais, para você conseguir evoluir. Que isso ainda entra no outro problema do atleta amador, que é o doping, né? Tanta gente que toma as coisas, que eu nem me preocupo muito com quem toma ou quem não toma, porque se o cara é herdeiro, ele já tem um doping natural. Se eu não tenho filho pequeno, é outro doping, porque tem noite bem dormida, né? Então, são várias coisas para o atleta amador que ele tem que estar pensando muito mais no foco nele, de tentar tirar o máximo do que ele pode fazer do que dos outros. Mas eu não posso ser hipócrita também. Por exemplo, eu estava buscando o Mundial nesse ano, eu tinha que ser mais rápido que alguém, né? Eu tinha que chegar na frente. Se tivesse os caras ali dopados na minha frente, ia tirar minha vaga pelo qual eu estava me esforçando. Mas a vida também não é justa, e por isso que o esporte ensina muito, né? É a gente aceitar as coisas que estão vindo e fazer o nosso melhor a todo momento. E ali do Rio, aí na Conrads eu fui lá e me inscrevi para Mont Tremblant, porque eu não conseguia a vaga e eu ia para o Havaí. Cara, e no Havaí eu sou um cara competitivo. Meu brother já tinha conseguido a vaga para lá, outros já tinham conseguido a vaga para lá. Aí eu falei lá na Conrads, eu falei, meu irmão, eu não sou cheerleader, sacou? Eu não vou lá pra ficar torcendo, velho. Eu quero estar lá dentro, eu quero correr, eu quero competir. Ficar lá para tchauzinho, não, eu não gosto disso, eu quero estar lá. Aí vamos, onde é que tem outra? Qual é a próxima que eu consigo? Né? Já tô com a passagem para lá, não vou para lá, vou para lá para competir. Onde que eu vou, velho? Aí Mont Tremblant, Canadá era o último. Aí eu fiz a inscrição ainda quando eu estava lá em Durban, na África do Sul. Aí já organizei tudo. Aí eu vamos treinar, terminei o Rio, foquei mais no triatlon, ainda fiz mais algumas provas como treino. Aí eu fui para lá sozinho, sem ninguém. Lá no Canadá não tinha amigo, não tinha conhecido, não tinha porra nenhuma. Era eu e Deus, e foi uma outra experiência muito boa que eu tive, não só porque eu conquistei a vaga, mas de centrar, de me conectar comigo mesmo, de me desligar de outras coisas, de me ligar com coisas positivas. E foi uma das melhores sensações que eu tive depois daquela prova lá, com aquele negócio do dever cumprido, sabe? Tipo, caralho. Tipo aquele momento, o filme do... Como é que é o filme? Em Busca da Felicidade, do Will Smith, lá, quando ele consegue o emprego, o negócio, meu irmão, que o cara tá no meio da rua assim, cara. E eu tava lá sozinho, ninguém me conhecia, eu só sorrindo assim no canto e tomando uma cerveja. Porque foi o melhor pós-prova, você que organiza a prova podia pensar nisso. Tinha uma IPA lá liberada no pós-prova. Sentado, curtindo lá o momento, cara, foi fantástico. Aí eu voltei e aí já era preparar para ir para Kona. E para Kona não tinha muito tempo, né? Pô, já era o quarto Ironman, já tava meio cansado e tinha que dar uma atenção em casa, na família, tudo mais. Aí eu fui para Kona, mas Kona também fui no intuito de fazer o meu melhor. Eu não gosto muito da conversinha desse pessoal que fala, não, eu só vou pra curtir, meu irmão, se for pra só curtir, passear e dar tchauzinho, eu não vou, velho. Eu vou pra ir o mais rápido possível.
Se eu tô dando tchauzinho, porque não tá atrapalhando a minha velocidade. Agora, para ficar enrolando, não, cara, senão nem boto o número para competir, que é a questão da minha competição. E aí o meu projeto era, em 2020, fazer o Sub-9 em Floripa e 21 voltar para subir no pódio em Kona, né, para pegar lá a saladeira, que aí eu ia continuar meu treinamento para chegar lá. Só que aí veio pandemia, mudou, o mundo, eu separei um monte de coisa, reconstrução, até hoje não consegui voltar a treinar direito, que aí minha ideia era para o ano que vem eu voltar a ter performance mesmo como um atleta, assim, de subir nas categorias e tudo mais, de ser competitivo. Hoje eu não me vejo competitivo, não estou conseguindo treinar para isso. E a ideia era conseguir lá, né? Aí voltar para Kona em 26. Mas eu acho que não vai dar não, porque não está dando para treinar não. Que foi o UTMB agora, eu fiquei 15 dias depois 10 dias depois do Challenge, não, foi 15, que eu fiz o Challenge Fortaleza agora, que já não treinei, que eu te falei, eu nem nadei pro negócio, porque a vida veio mais uma vez, faz aquele bololô doido que a gente tem que ter as prioridades. E aí veio o TMB, porra, treinei nada, fiz 1h30 de corrida, um treino de força. Aí meu quadríceps está aqui doendo até hoje por conta dessa, digamos, inconsequência. Pô, foram 10 horas e 40, cara, subindo 3.400 metros, subindo e descendo, né? 3.400 metros, então exige do corpo. Mas eu falo, se eu não tivesse consciência sobre o movimento, eu não estava andando, eu estava machucado. E é outro contra, eu nunca me machuquei. Nunca se machucou? Não. E esse ano, mesmo com esse volume de provas, sim, e insanos, fazendo prova, assim, provas... correndo. Cara, ó, ano passado, julho do ano passado, eu fiz a SP City, né? Aí fiz a fila, fiz a Maratona de Berlim, depois eu fiz o Maratona Monumental de Brasília, fiz 70 km na Volta do Lago em dezembro, aí depois para esse ano eu fiz a Maratona de São Paulo, que aí na semana seguinte eu fiz o 70.3 de Brasília, na outra semana eu fiz a Maratona de Boston, depois... 15 dias depois eu fiz o 100 km da Tutã, que era uma prova de trail também, em Resende, que aí foram 15 horas de prova. Aí depois eu fiz a Maratona do Rio, que aí foi... E ó, Maratona de São Paulo foi 3 horas, Maratona da Fila foi 3 horas e 15, depois do show do Nat Roots, que eu tinha feito errado. Aí, cara, a Maratona de Berlim foi 2h52, a Maratona de Brasília foi 3 horas e 10. A Maratona, os 70 quilômetros foram 5 horas e... 5 horas? Foram 5 horas e meia. Aí depois veio a Maratona de São Paulo, internacional. Foram 2 horas e 58. 70.3 Brasília, foram 4 horas e 36 de prova. Boston, foram 3 horas de prova, 3 horas e 2. Esse 100K foram 15 horas de prova. Aí veio a Maratona do Rio, fiz 10K antes da maratona, que aí foi 37 minutos, uns 10. Aí 42, corri depois, foi 2 horas e 52. Aí fiz os 100 quilômetros da Volta do Lago, 8 horas e 26. Aí no meu aniversário, 22 de julho, corri 43 de boa, aí depois eu corri 42 na SP City, que foram 3 horas 3 e 1 na SP City. Aí da SP City eu fiz a fila de novo, que aí foi, e já sem treinar, né? Só na enrolação. Que aí foi 3 horas e 10, 3 horas e 10, 3 horas e 15, por aí. Aí o challenge agora, que foram 4 horas e 56, aí vai pro TMB, que foi 58, que eu tava inscrito pro 100, mas graças a Deus eu saí do 108 e fui pro 50. Aí foram 10 horas e 40, tendo torcido o pé na descida no quilômetro 21, na força do ódio, eu terminei essa prova. Cara, então a gente impõe muita carga pro corpo, mas tendo a consciência e o controle, a gente consegue administrar melhor isso, sacou? Não que eu tenha o segredo de machucar, porque a questão do machucado, da lesão,
ela é multifatorial. Sacou? Tem a ver com descanso, tem a ver com a carga de treino, tem a ver com a alimentação, tem a ver com uma ação externa de torcer o pé, por exemplo, como eu torci no buraco lá, mas de fisgar um quadríceps, de fisgar um posterior, um adutor, ir para fisioterapia, ficar fazendo choquinho. Não, isso jamais. E isso é muito por conta dessa consciência de você saber que, cara, tá apertando aqui, eu tenho que dar uma aliviada, tenho que ajustar a postura, eu tenho que fortalecer mais para não deixar machucar. Escutando o corpo, né? Escutando o corpo o tempo inteiro. Agora, se você não escuta o seu corpo, quando você viu, já foi. Esse é o ponto. E aí que está o rolê. Que por isso que é o primeiro pilar do Corrida Perfeita, é ter a consciência sobre o que está acontecendo, a consciência sobre o seu corpo. E eu consegui adquirir isso comigo, e por isso é muito mais fácil de eu administrar essas dores, esse estresse mecânico, o estresse funcional dessas corridas todas, né? Então é bem por aí. André, a gente vai fazer agora um momento aqui no nosso podcast, que é o momento corrida. Eu vou falar de uma corrida. Certo. E você vai pensar numa porcentagem de desconto de 0 a 100 para quem está nos escutando, 100. nos assistindo. 100 para todo mundo, pô. 100 para todo mundo. E o Rica vai falar quantos cupons a 100% de desconto a gente vai ter. Beleza? Antes de falar o cupom de 100%, eu vou falar a prova. E já vai entrando no site da Ticket Sports, porque todas as nossas provas estão dentro lá da plataforma da Ticket Sports, beleza? E a prova é a meia maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 7 de dezembro, que tem distância de 5, 10 e 21 quilômetros. Uma prova plana, beirando o rio Piracicaba. Enfim, tem caldo de cana no final. Tem caldo de cana, né, Rica? Oh. Tem caldo de cana no final. Enfim, bem típica piracicabana. E a gente espera vocês aqui em Piracicaba. E, Rica, quantos cupons vão ser? Ele já... soltou 100, né? Já te apertei aí. Já. Mas o Andrei nem pensou de 0 a 100. 100. Pô, 100, pô. Mais rápido que o Agário, o Marcelo. Mais rápido que mania de corrida. 3 pessoas, um para cada distância. 3 pessoas. Não, mas um para cada distância não. Vai ser um para cada distância? Pô, ou se for 50, vai mais gente aí. Porra, mas vai. 50%? Dobra, né? pô. Eu mudo. Pessoa? Não. 50%. Se vai eu ser coloco- 6 pessoas, ou se vai 10 pessoas. Porque aí a gente muda isso aí, né, pô? A gente contempla mais gente. Vamos 8 pessoas, 50%. Pô, aí eu gostei. Daí, ó. 8 pessoas a 50%. Beleza, você que manda. Eu acho justo. Justo? Cupom Corrida Perfeita? Pode ser. Valendo, time. Cupom Corrida Perfeita, 50% de desconto para as 8 primeiras pessoas. Cara, você vai sair inscrição a R$20, pô. Pra todo mundo ir pra mim. Animal. Vambora. Animal. Ó, caminhando pro final. Cara, ao longo do episódio você já deu várias dicas Certo. pra galera que tá nos escutando. Em cima de... Eu ia falar da sua carreira, né? Em cima de... Enfim, de toda a sua história como professor, como método. Quais que são os principais erros de quem tá começando? Assim, que eu sei que assim, são vários, mas o que você mais vê assim que, porra, de novo, sabe? Cara, é porque quando a gente fala de principal erro, né? Parece que todo mundo comete o mesmo erro. Eu acho que o principal erro é não escutar o corpo, né? É você se ligar muito no que os outros estão fazendo. Se ligar numa solução mágica. Porque muitas vezes o atleta iniciante está sempre pensando que a solução está fora. Que ele precisa de um tênis certo, que ele precisa do short certo, que ele precisa da alimentação certa. E o treinamento certo também, né? E muitas vezes ele não sabe o que é o certo para ele. Então eu acho que o iniciante ele erra muito em não focar nele, né? Em focar muito na parte externa do negócio. Então esse é o principal erro, é perguntar para você que é uma pessoa experiente, ei, o que eu devo fazer hoje, né? E não sabe nem quem ele é ou para onde ele quer ir, né? Já pega a régua do outro. Já pega a régua do outro, então já olha para o lado e já vai se medindo e acompanhando o treino e os desejos do outro, ao invés de saber qual que é o seu desejo, qual que é o seu treinamento. E acho que esse autoencontro da corrida, eu acho que seria o primeiro passo para o atleta iniciante, para ele entender o que ele quer fazer e por que ele quer fazer aquilo. Porque tudo vai ficar muito mais fácil depois ao longo do processo.
que você sabe qual que é o seu caminho, ao invés de ficar batendo cabeça, fazendo o caminho dos outros, você vai encontrar o seu. Pô, eu quero fazer 10 quilômetros, quero fazer 10 quilômetros como? Pô, com prazer, tranquilo, você está fazendo o que hoje? Como é que está esse passo? Vai ser quando que você vai fazer esses 10 quilômetros, né? Então, a partir disso, você vai desenvolvendo essa habilidade que é a corrida. E outro ponto é isso, exatamente essa palavra que as pessoas não entendem que a corrida é uma habilidade a ser desenvolvida. E como toda habilidade, ela requer consciência para ser bem desenvolvida. Tem a questão da fórmula mágica das 10.000 horas, não sei se você já ouviu falar nisso, de atingir a excelência. Você quer ser excelente em qualquer coisa, que você tenha essa repetição das 10.000 horas para atingir a excelência em tal ponto. Mas essa repetição que traz a perfeição, muitas vezes, você traz a perfeição de um gesto que muitas vezes não é o gesto que você deseja, que é o interessante. Porque se não houver correção ao longo dessa repetição, você vai ficar bom naquele gesto, mas não que aquele gesto seja o melhor para você. Se você não entende que aquilo está te agredindo, se você não percebe o seu corpo. Então, essa questão da percepção, da correção, de começar com calma, de progredindo aos poucos, né? Isso é fundamental. As pessoas são muito afoitas em querer seguir a régua dos outros, de querer ser logo maratonista, de querer conquistar o mundo porque, sei lá, alguém vendeu a ideia para ele que ele podia, que ele só ia ser legal se ele conquistasse aquilo. Então é se entender. Acho que o grande ponto é esse mesmo, para ir com calma, ir percebendo o corpo, ir se conhecendo. Essa é a chave do sucesso do atleta amador. E eu acho que é aí onde, não todos, né, mas a grande maioria dos atletas iniciantes pecam. E o outro seria, que aí já é a galera que está no sofá, que acha que precisa de muito para começar. Você não precisa de muito para começar. Começa, mas é só questão da consciência, de você se encaixar. Pô, tá cansado? Pô, tá me faltando ar demais na corrida. Diminui o ritmo, vai devagarzinho, vai respirando. Não tem um segredo sobre respirar, né? Um dos vídeos mais vistos nós é o como respirar na corrida, né? Porque as pessoas até hoje têm essa dificuldade, eu devo respirar pelo nariz, eu tenho que fazer um ritmo. Não, cara. Você vai respirar de acordo com a demanda do seu corpo. Tem que entender que essa demanda, muitas vezes, ela é letárgica com a intensidade que você aplica. Se você começa muito forte, vai gerar um déficit de oxigênio no seu organismo, e daqui a pouco você vai dar uma hiperventilada para compensar isso. Depois seu corpo equilibra a demanda de oxigênio com a necessidade ali da atividade. Então, você entendendo que você indo devagar, aos poucos, equilibrando a sua respiração, ficou ofegante, diminui a velocidade, que não é vergonha caminhar, sacou? Que você pode diminuir a velocidade, ir devagarzinho, é tranquilo. Então, para você ir progredindo aos poucos. E aí, essa questão toda, outra questão que é interessante para iniciantes saber, é que correr é diferente de caminhar. Então, muitas vezes as pessoas progridem da caminhada para a corrida, mas não muda o padrão de movimento. Então, onde a gente vê muito erro na corrida é a questão do pé entrando muito à frente do centro de gravidade, que isso é algo natural da caminhada, de você bota o pé, espera chegar e depois pisa e vem. E aí o cara quer progredir na corrida, ao invés de ele desequilibrar o corpo dele e pensar que é uma sucessão de desequilíbrio, uma sucessão de saltos, né? Ele só joga o pé para frente, vai empurrando o corpo e se freando, empurrando e se freando. Faz uma caminhada mais rápida. Não, caminhada mais rápida, sem o duplo contato do pé, né? Vai se empurrando e caminhando. E vai aprendendo o corpo a fazer isso. Mas é corrida. Mas é uma corrida que ela está gerando desgaste desnecessário no organismo, sacou? Então entender essa diferença de parar, de sentir o corpo, de deslocamento aqui, desequilibra o corpo. Apoia o pé, só apoia o pé e desequilibra o corpo. Você vai ver como é que o seu corpo vai responder a esse estímulo. E também praticar a corrida de maneiras distintas. A corrida não é só 42, a corrida não é só 5 km, a corrida não é só asfalto, a corrida não é só pista, a corrida não é só grama, a corrida é tudo isso. Então é você explorar esses ambientes, esses terrenos, para você sentir o seu corpo respondendo nesses outros ambientes, né? Isso você vai trazendo uma ferramenta motora para o seu corpo, né? E aproveitar, cara, se divertir. Essa é a última dica, eu acho que é a principal. É aproveitar a jornada, se divertir, não se cobrar tanto com a corrida, porque a corrida é uma ferramenta para a vida, ela não é a vida em si, sacou?
grande maioria, se não todos os atletas, não vivem da corrida, né? Tirando os profissionais. Então você está lá para se divertir, para se desopilar, não é para agredir o outro, sei lá. É para você ver que ali é uma ferramenta para você levar para outros lugares. É o micro da vida, que às vezes a gente faz no grande, né? O que a gente repete aqui, a gente repete lá. E que a gente pode aprender muito sobre nós mesmos na corrida. E aproveitar essa ferramenta. Boa. Andrei, explica para a turma que nos escutou, que nos assistiu, como Sim. que faz para treinar com vocês, os atletas e também os professores que estão nos assistindo e pô, gostou do seu método, de como você pensa e quer aprender sobre isso para ensinar os alunos dele, como é que funciona? Cara, vamos lá. No Running Academy, que seria isso, dos treinadores aprenderem o método, porque a gente não trata só do treinamento de corrida em si. Eu sempre soube que a corrida é muito mais, ela envolve muito mais do que só a frequência cardíaca, o pace, o treino de força. Tem a parte também psicológica de acompanhamento do atleta, em como atender o atleta, né? Em como você se organiza para entregar as planilhas de treinamento, como que se organiza para a parte administrativa, Tem tudo isso, financeira, tem os bastidores ali. tem os bastidores. Isso tudo para o treinador conseguir se organizar melhor e ter uma entrega melhor para esses atletas, para ele poder ganhar vida, né, de forma organizada e ter a liberdade para viver ainda as outras coisas, não ficar escravo do seu trabalho. O Run Academy você pode, internet, runacademy.com.br, você vai encontrar lá o site, ou então no meu perfil no Instagram, no André Ascar, tem um link lá para os treinadores, é só clicar lá direto que já vai ser encaminhado para essa parte. Fora isso, o treinamento dos atletas, aí fica mais fácil ainda, que com o aplicativo do Corrida Perfeita, né? É só você baixar ele na Google Play ou então na Apple Store, que aí você acessa lá o nosso aplicativo, por lá mesmo você já pode fazer o self, né? Que seria você não precisa nem falar com ninguém para você contratar o nosso serviço. Ali é bem rápido. Mas se você quiser explorar um pouco também o Corrida Perfeita, o aplicativo também é totalmente grátis, você pode baixar totalmente grátis, uma área grátis, tá? Tem as áreas que são só para os assinantes, porque a gente tem inúmeros benefícios para os nossos atletas, desconto em prova, desconto em produtos e tudo mais, entre outras coisas. Mas aí você baixa e você já explora lá todo esse ambiente. Se precisar de ajuda, é só chamar a gente no WhatsApp, tem o número lá para explicar melhor como é que funciona, porque tem os tipos de acompanhamento, tem o essencial, que é o nosso plano de entrada no Corrida Perfeita, onde você já tem um treinador dedicado a você para tirar suas dúvidas, para prescrever o seu treinamento. E a gente tem o nosso plano personal, que aí já é o plano do treinador personalizado, olhando diretamente sua planilha de treino, o que está acontecendo, como que está fazendo as coisas ali. Você não precisa solicitar o treinador, né? O treinador vai até você durante os treinos para saber o que está acontecendo aqui, rapaz, que você falhou e tal. Uhum. E a gente tem coisas que outras pessoas não fazem, que é análise de vídeo. Porque como que a gente vai prescrever um bom treinamento de corrida para o atleta se eu não estou vendo ele correndo? Porque a gente tem a prescrição do treino de força também para esses atletas, né, à distância. E ali tudo a gente faz esse casado do treinamento de forma completa para os nossos atletas. Tanto para ele quiser o essencial, que as pessoas que são mais autônomos, né, quanto para o plano personal, que aí vai ter um acompanhamento mais de perto. E os nossos atletas têm acompanhamento em treinos especiais, tanto em São Paulo, Rio, Porto Alegre, e Salvador e Brasília, né? Que legal, a gente tem treino em todas essas capitais, onde a gente tem abrangência, fora outras provas, como Paraty, que a gente foi agora, para encontrar o pessoal, que a gente tem trail também, né? A gente não trabalha só com corrida de rua, a gente tem a corrida em trilha, ultramaratona, então a gente faz de tudo com a corrida. Sim, e o treino de triatlon também. A gente faz a prescrição do treino de triatlon, mas isso só no plano personal. No plano essencial fica só a parte da corrida. Pô. Eu deixei de responder alguma coisa? Não, foi as duas. É isso aí, vamos nessa. E como eu sempre falo, é lado a lado uma corrida perfeita, né? E a corrida perfeita do atleta, né? O que ele quer. Porque a gente está ali para auxiliar ele a ter o melhor proveito da corrida dele, né? É algo realmente individualizado, não é botar a pessoa no esquadro e falar, tem que ter 3 graus aqui o seu joelho, 4 graus aqui o tornozelo, e é desse jeito que você tem que correr. Não, é aos poucos, é tranquilo, é fazendo essas alterações com prazer, que é o que a gente sempre busca, com prazer e longe de lesão, para que não fique um negócio pesado para o atleta, mas que ele atinja todos os objetivos que ele buscar. Animal. Parabéns, viu?
Um último obrigado. presente para você. Que isso, tá bom demais aqui, ó, ganhando um monte de Para presente. agradecer Aí, ó. o seu tempo, você ter vindo até Já vou- Piracicaba. Já vou comendo pra Já casa. pamonha. Pamonha. Curral. Porra, valeu. Andrei, obrigado, Vem nessa viu? colinha com a minha cara aqui pra espantar os mosquitos. Vai ficar com a sua filha, essa almofada aí. Vai ficar com a sua Vai, filha. vai. Obrigado, Valeu. viu? Muito obrigado, Pelo eu seu agradeço a tempo, você tá oportunidade aí, trocar ideia, falar um pouco de corrida, um pouco do Corrida Perfeita, né, cara? Que é um grande sonho, uma grande satisfação, o tanto que a gente já atingiu e tem muita coisa ainda para crescer aí, a gente tem muita ferramenta para entregar para os atletas e para facilitar, né, a vida dos atletas, para que cada vez tenha mais gente correndo e com mais segurança e prazer. Valeu. Obrigado, Andrei. Valeu, time. Valeu.